Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso queridíssimo Colab. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante, um tema que mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também a partir dessa aula. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre liderança e influência. Nós vamos olhar para Jesus e entender quais foram os padrões que Jesus estabeleceu para nós, para sermos líderes nessa geração e podermos influenciar as pessoas. O que você precisa entender é que ser discípulo de Jesus também é um chamado para liderança. Mas você pode estar pensando agora, Samuel, mas eu não tenho um chamado claro para liderar, eu não lidero os adolescentes na minha igreja, ou eu não tenho um cargo de liderança. Mas você precisa entender que todos nós, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, discípulos de Jesus, nós recebemos um chamado para liderar pessoas e para liderar a nossa própria vida. Então você que está assistindo essa aula agora, tenha em mente que você é um líder. Talvez você já tenha alguns preconceitos do que é ser um líder, ou talvez as suas experiências como lideranças não tenham sido as melhores de todas. E isso pode ter distorcido um pouco a sua visão e o seu entendimento sobre o que é ser um líder segundo os padrões bíblicos. E nós vamos aqui hoje te explicar quais são os padrões e a visão que Jesus estabeleceu para os líderes dessa geração. O primeiro conceito que eu quero quebrar na sua mentalidade hoje é que a liderança ela não vem e ela não parte de um cargo ou de uma posição. A liderança, na verdade, ela é a capacidade que você tem de influenciar pessoas. No momento que você entende isso vai transformar o seu posicionamento e a sua forma de viver liderança. Porque você entende agora que você não precisa esperar ser nomeado para ser um líder, ou um pastor, ou uma referência espiritual para começar a ver uma geração transformada. Nós já sabemos que esse desejo já arde, já queima no seu coração, só pelo fato de você estar aqui assistindo essa aula. A pergunta que talvez você esteja se fazendo agora, entendendo o que é o conceito básico de liderança, é como você pode colocar isso em prática. E eu vou te responder que são através de duas coisas muito simples: influência e serviço. Para a gente conseguir entender um pouco mais sobre esses dois pontos, nós vamos olhar para a maior referência de liderança através do serviço e da influência que já existiu. E essa pessoa é Jesus. A liderança de Jesus, ela começa indo contra tudo aquilo que o mundo já estabelece. Para o mundo, a liderança, ela parte de um cargo. Para Jesus, ela parte sobre um serviço. Para as pessoas, a liderança, ela vem através do impor. Para Jesus, a liderança, ela parte da influência. Vamos olhar agora para o serviço de Jesus. Vamos entender como ele utilizou dessa ferramenta tão poderosa para exercer liderança no seu ministério. Se nós olharmos agora para a palavra de Deus em João 13, você vai ver um dos momentos mais marcantes e icônicos que a Bíblia nos traz. É o momento em que Jesus, ele agora se prostra diante dos discípulos e começa a lavar os seus pés. Nessa hora, os discípulos, com as suas mentes limitadas, olham para Jesus e ficam indignados e incrédulos daquilo que está acontecendo. Eles não se sentem dignos de receber Jesus, o próprio Deus encarnado, lavando os seus pés. Porque eles pensam, ora, se Jesus é o meu líder, se Jesus é o meu Deus, o meu Senhor, como poderia ele estar lavando os meus pés? Um ser humano mortal, um ser humano sujo, pecador, indigno de receber tal ato. Nesse momento, talvez você esteja se pensando, que tipo de liderança é essa? Que tipo de liderança é essa onde o maior se torna o menor? Onde o menor recebe o serviço do maior? Quando Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, ele se levanta, olha para eles e diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam assim como eu fiz. Você quer um exemplo ainda melhor? Olha para o sacrifício de Jesus na cruz. O momento em que ele se entrega e ele morre pelos nossos pecados, por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Isso só mostra o compromisso que Jesus tem com o serviço. E não só um serviço como eu e você estamos acostumados, mas um serviço sacrificial, de se derramar por inteiro, de entrega completa, de se entregar com tudo que tem, com tudo que ele é, com tudo que nós somos. Isso é o serviço de Jesus. Talvez durante a sua vida você vai enfrentar situações que vão te deixar chateado, que vai te irritar, você vai ficar magoado com pessoas. E isso pode gerar no seu coração algo que a gente chama de senso de justiça própria, onde você vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos, onde você vai querer fazer o certo pelo certo, o dente por dente, olho por olho. Mas será que isso está certo? Talvez existia uma pessoa que tinha todo o direito de nos condenar ao pecado, depois de nós o condenarmos, depois de nós o desprezarmos. Ele não optou por fazer isso. A única pessoa que tinha o direito de fazer aquilo que era certo e o senso de justiça própria que ele poderia ter tido sobre nós, ele não teve. Na verdade, muito pelo contrário, ele teve um senso de compaixão. Ele se entregou, ele se derramou a ponto de morrer por mim e por você.
Talvez esse seja o maior exemplo que você possa ter hoje na sua vida. Quando situações difíceis acontecerem com você, quando pessoas te chatearem, te magoarem, ofenderem você. Talvez a melhor resposta que você possa ter não é fazer justiça do seu próprio jeito, mas é responder em amor. Não existe forma melhor, não existe maneira mais eficaz de pregar o Evangelho. Mais do que pregando, mais do que fazendo um louvor interessante, é você amar pessoas e não revidar na mesma moeda, mas mostrar aquilo que Jesus faria se fosse ele no seu lugar. Beleza, Samuel, agora que eu já entendi como é que eu posso exercer o serviço e a influência. E aí eu vou te responder com a Bíblia. Abre a sua palavra em Mateus 7, no versículo 28, nós vamos ler junto. Pode ser? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Presta atenção agora. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Essa é a palavra-chave para que você entenda o que é a liderança através da influência. Jesus maravilhava as pessoas com a sua forma de ensinar. Não porque Jesus tinha uma boa oratória ou porque ele era um cara carismático, mas porque ele tinha autoridade em sua fala. Eu quero te explicar que existem duas coisas que podem ser facilmente confundíveis: autoridade e poder. Mas quando a gente olha para essas duas palavras de forma profunda e a gente vai analisar o que cada uma significa, existe uma grande diferença entre elas. O poder é a capacidade que você tem de fazer com que as pessoas façam aquilo que você fala, mesmo que elas não queiram. Mas a autoridade é você fazer com que as pessoas façam aquilo que você fala por livre e espontânea vontade. Você já imagina o porquê as pessoas viam autoridade na fala de Jesus? A verdade é que as pessoas reconhecem a autoridade na fala daquela pessoa que faz aquilo que ela fala. Você quer ter autoridade? Faça aquilo que você pregue. Você quer autoridade na sua vida? Viva aquilo que você incentiva os outros a viver. Jesus, ele tinha um compromisso com a verdade. Uma verdade que trazia salvação. E ele não se preocupava com aquilo que as pessoas iriam pensar, ou julgar, ou talvez discordar. Ele tinha um compromisso com o Pai, um compromisso com a sua missão, um compromisso com o seu chamado. E nada desses fatores externos podiam abalar a visão que Jesus tinha. Você quer ser uma pessoa com influência e autoridade? Você quer ser uma pessoa influente e que tenha autoridade? Fale sobre o amor de Jesus, mas ame as pessoas individualmente. Você quer mesmo ser uma pessoa de influência e autoridade? Pregue sobre arrependimento, mas seja uma pessoa irrepreensível dentro de sala de aula. Você quer ser uma pessoa de influência e autoridade? Cante louvores ao Senhor, mas tenha a garantia de que nenhuma palavra suja saia da sua boca no dia a dia. Comece a aplicar esses princípios antes mesmo de ter um movimento na sua escola. Você quer que as pessoas ouçam o que você tem a dizer? Você quer que as pessoas deem credibilidade à sua fala? Aplique esses princípios. Ame essas pessoas. Talvez esse seja o passo mais importante, antes mesmo de começar a pregar, antes mesmo de pegar o microfone na sua mão, ou pegar um louvor, um violão e começar a tocar, seja você viver a palavra que você está prestes a pregar para as pessoas. Eu vou te dar alguns exemplos práticos de como você pode começar a fazer isso. Sabe aquela pessoa na sua sala, talvez aquele menino ou aquela menina excluída que ninguém dá muita bola? Que tal você ser a primeira pessoa a conversar com ela, a conhecer a sua história, a ouvir o que passa no seu coração? Ou que tal você pagar um lanche para aquela pessoa que você sabe que está passando um aperto financeiro na sua vida? Ou que tal você ir pedir perdão para a pessoa que você discute todos os dias na sua sala de aula? Aquela pessoa que você não gosta muito, que vocês vivem numa rixinha? Que tal você ir lá e demonstrar amor por ela hoje? Eu te garanto que se você exercer cada uma dessas atitudes, mostrando e revelando o caráter de Cristo, no momento em que você subir num palco, no momento em que você abrir a sua boca, pegar no microfone, pegar um violão, as pessoas vão ver a autoridade na sua fala e na sua vida. Eu quero que você pegue agora um papel e uma caneta, ou se você estiver assistindo pelo computador ou pelo celular, que você anote 3 coisas que você vai se comprometer a fazer para amar e servir as pessoas na sua escola, no seu dia a dia, para que elas vejam Jesus através da sua vida e que você ganhe autoridade na sua fala. Se você quer ver transformação na sua escola, comece pela sua vida e pela vida das pessoas que estão ao seu redor. Até a próxima aula.